Olá, hoje nós estamos aqui para falar sobre a segunda aula sobre trilhas de sucesso na nutrição bariátrica, né, em pacientes e para familiares também. Então, hoje eu quero trazer um pouco da importância de você conversar com a sua equipe, de você fazer perguntas dentro das suas consultas que facilitam a sua compreensão do tema que você vai eh, desvendar, que você vai vivenciar ao longo dos próximos anos, né? Então, nós precisamos tirar todas as dúvidas possíveis dentro do consultório médico. Eu tenho algumas perguntas que são extremamente importantes, como, por exemplo, definir os prós e contras das técnicas cirúrgicas existentes. Então, isso é importante. O que que é bom para mim? Será que é bom um sleeve? Será que é bom um bypass? Será que eu vou ter melhor resposta na perda de peso? Será que eu vou ter melhor resposta no controle do meu diabetes? São perguntas que são importantes para que você realmente possa se tranquilizar. É, conversar sobre o resultado esperado, né? Quantos quilos eu vou perder? O que que vai acontecer com a minha massa corporal? Como eu vou ter essa resposta ao longo do tempo? Como será a vida após a cirurgia? Isso também é muito importante, porque a cirurgia ela vai trazer transformações expressivas na sua vida e também na dos seus familiares. Então, saber qual é a sua vida após a cirurgia é muito importante. Qual é o tempo de internação? Isso é importante. Muitas vezes você vai precisar se organizar, se você tem filhos pequenos, no seu trabalho, se você cuida dos seus pais idosos. São várias situações que envolvem o tempo de internação. Então, quanto tempo você vai ficar né, indisponível, digamos, precisando de ajuda de alguém, né? Isso é muito, muito sério e muito determinante até para definir as datas e tudo, né? O que é necessário para o preparo? Então, quais são os exames? O que que eu devo fazer? Isso é muito significativo. E que tipo de técnica é a indicada para mim? Então, conversem muito francamente com o cirurgião que eles atendem. É super importante essa definição. E se tem algum risco? Claro, você precisa saber de tudo que ocorre. Então, para tranquilizar, existe um risco mínimo hoje, né? Então, eu trabalho com isso há 25 anos, então nós temos bastante experiência, muitos pacientes já passaram por nós, e nós temos noção de que hoje a cirurgia é extremamente segura. Existem técnicas muito eficazes, né? Eu sou do tempo ainda que começou com a, a cirurgia aberta, né? Com várias complicações, com dificuldade de cicatrização, maior tempo de alimentação líquida. Hoje nós temos uma videolaparoscopia que funciona muito bem. E nós temos ainda a robótica, que é, assim, o ápice. Ela é extremamente poderosa na diminuição de náusea, de vômito, de desconforto, o intestino volta a funcionar rapidamente. Os pacientes acham até que não foram operados, porque eles dizem, nossa, eu não senti nada. Então, é uma técnica muito moderna, muito facilmente aceita pelos pacientes, porque, graças a Deus, traz muito menos desconforto, muito menos complicações. Então, discutir essas técnicas existentes é um ponto positivo para você que está pensando em fazer a cirurgia. Então, nós temos aqui uma outra situação que é importante a gente ver qual a técnica que você vai usar. Ah, meu Deus, eu quero bypass, já, né, vem com todas as informações e tudo, né? É importante, sim, mas é importante a gente saber que nós temos duas técnicas diferentes aqui. Então, o bypass é uma técnica mista, ou seja, ela tem uma restrição no tamanho do estômago e uma diminuição na área de absorção do teu intestino. Então, ou seja, ela é uma técnica que faz uma perda de peso mais expressiva, em torno de 35 a 40% do teu excesso de peso. E é uma técnica muito padrão ouro, né? Muito boa, segura, aplicada mundialmente, e ela, claro, necessita usar suplementações, mas isso sempre baseado nos seus exames de sangue. Então, nós normalmente oferecemos suplementos profiláticos para evitar qualquer deficiência nutricional, mas esses suplementos, eles são monitorados ao longo do tempo. Já o sleeve é uma técnica simples que é restritiva, então, ou seja, só tem a restrição no tamanho do seu estômago. O estômago fica maior do que no bypass,
E é uma técnica que as pessoas acham assim, eu não, né, não vou mexer no intestino, é mais seguro. Isso depende de cada paciente, depende da necessidade de cada paciente, isso tem que ser discutido com o cirurgião. Da parte nutricional, ela também tem a necessidade de suplementação, isso é importante saber, porque a diminuição da ingestão de alimentos pode fazer também deficiências nutricionais importantes. Então, proteína, por exemplo, é importante, o polivitamínico, ferro para evitar as anemias, e sempre monitorando os seus exames, né, avaliando a necessidade de incluir ou retirar suplementação. Cálcio com vitamina D também, entre as mulheres, muito importante. Então, nós temos aí duas técnicas que são muito boas, muito seguras, e vai depender do seu objetivo e do que você combinou com o seu cirurgião. Qual é o período no preparo pré-operatório? O que que você deve fazer? Então, você vai incentivar o emagrecimento. Nós, na verdade, temos esse papel. Então, veja, quanto mais peso você perder antes da cirurgia, mais segura é a sua cirurgia. Então, ela fica muito melhor. Eu vou dar um exemplo. Se você tem 140 quilos, e aí você deseja chegar no peso ideal. Então, se você tem uma perspectiva de perder 35 a 40% do teu excesso de peso, naturalmente você não vai chegar nesse peso ideal somente com o que a cirurgia pode te oferecer. Então, quanto mais peso você perder antes da cirurgia, muito mais facilmente você vai ter já mais habituado com a alimentação, você já vai estar com menos complicações. Pense, Deus o livre, uma gordura no fígado, por exemplo, seu fígado já vai responder melhor, e isso para nós é uma coisa muito boa. Detectar as principais complicações relacionadas à nutrição. Muitas pessoas já têm as deficiências nutricionais antes da cirurgia, então, principalmente de vitamina D, de vitamina B12, de ferro, e isso já deve ser corrigido antes da cirurgia. Iniciar o processo de mudanças de comportamentos alimentares e também de estilo de vida. Isso é conversado na primeira consulta para que a pessoa vá fazendo treinamentos, desde a mastigação, do fracionamento, todas essas mudanças de comportamento que envolvem o pós-operatório. Não dá para mudar tudo ao mesmo tempo. Nós não somos máquinas, nós somos seres humanos falíveis. Então, não se sinta mal se um dia você, ai meu Deus, hoje me perdi. Não, se perdeu, volte no trilho na primeira refeição que você tiver. Esclarecer e informar sobre a cirurgia, benefícios, riscos. Então, isso é importante conversar com o seu cirurgião para que você tenha todo o esclarecimento necessário. Por onde começar? Isso é importante, né? A gente precisa de um norte, né? E nós, como equipe, estamos aqui para dar esse norte. Então, pedir apoio aos familiares é muito importante. Nós precisamos de apoio nessa hora. Se você está imbuído de um objetivo, o teu núcleo familiar, o teu núcleo de amigos também tem que estar imbuídos desse mesmo cuidado, né, para te ajudar nesse processo. Isso faz parte e te ajuda muito. Organizar suas compras, sua geladeira, sua despensa, isso é bem importante. Às vezes, teve um paciente que disse assim, mas eu não entendo, eu não perco nada de peso e eu não como nada. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, então nós estamos com dificuldades mesmo para entender em que ponto que possa ter alguma falha, né? Por favor, fotografe a sua despensa, fotografe a sua geladeira e me traga, não tem problema nenhum, estamos aí para ajudar. Era uma prateleira somente de doces. Ah, não, mas eu não como esse doce. É para os meus netos. Eu falo, ó, então já não é para os netos também. Até os netos têm que ser protegidos desse excesso de açúcar, né? A obesidade infantil está aí, né? Aí eu falei, olha, comece por aí. Comece limpando a sua despensa, mudando a sua forma de fazer sua compra, né? Começar pelo mais simples sempre, né? No caso esqueça, erre, não se desespere, volta ao ponto em que se parou. Só erra quem tenta. Então, não dá para, não, não, acho que não tem jeito. Tudo tem jeito. Então, a obesidade, ela também é uma doença, embora seja crônica, de difícil controle, ela tem condições, sim, de ser tratada. Então, nós precisamos dar passos lentos, mas não parar, né? Qual que é o preparo nutricional para a cirurgia?
Então, é importante fazer todos os exames solicitados, exames de sangue, ecografia de abdômen, fazer a bioimpedância elétrica, que é bem importante para avaliar a composição corporal. Então, quando nós pensamos em peso, não dá para pensar só em peso de balança. Nós avaliamos a obesidade através do quilo e percentual de gordura corporal. Os meus pacientes sabem disso, que sempre, a gente sempre verifica ali que avalia o seu grau de obesidade. Fazer as possíveis reposições, de nutrientes que possam estar faltando, comprar os suplementos em pó solicitados para a fase líquida, fazer o preparo. Então, o preparo com empate, que é o imunomodulador, um suplemento rico em arginina, que é utilizado para pacientes que fazem cirurgias gastrointestinais, para realmente diminuir a inflamação do seu corpo, melhorar a sua recuperação no pós-operatório, assim como o uso do abreviador de jejum 3 horas antes da cirurgia. Esses dois suplementos, eles fazem parte de um projeto chamado ERAS, Protocolo ERAS. Então, aqui no Brasil, nós começamos a fazer esse tipo de conduta, né, baseados em evidências científicas que justificaram o uso desses suplementos como uma forma de melhorar a cicatrização após a cirurgia, melhorar, diminuir o tempo de internamento. Isso tudo faz diferença na sua recuperação. Então, não é à toa que estão na sua prescrição. Então, são suplementos muito importantes. Nós publicamos um artigo, nós fizemos uma revisão sobre todos os continentes do mundo, mostrando que todos os continentes utilizam esse projeto que é o protocolo, na verdade, ERAS. Aqui no Brasil, nós começaram com um projeto chamado Acerto, né, para realmente não utilizar mais para os pacientes aquele jejum tão prolongado. Esse jejum prolongado só dificultaria a recuperação dos pacientes no pós-operatório. Então, chama-se protocolo acerto, para fazer essa abreviação de jejum. Então, e tem mais um componente que é importante, que é reiniciar a alimentação após a cirurgia o mais precocemente possível. Isso tudo faz parte desse protocolo ERAS que a gente conta. E como será a minha alimentação? Então, o período pré-operatório, nós temos realmente alguma diferenciação, ou seja, se o paciente tem esteatose moderada grave, nós fazemos realmente uma alimentação pré-operatória para uma perda de peso, para que haja uma diminuição do tamanho do fígado, isso com a intenção de melhorar a sua recuperação no pós-operatório. Um fígado menor, ele pode ter muito mais segurança na sua cirurgia. E sem esteatose, nós só fazemos um dia antes da cirurgia uma alimentação líquida pré-operatória. Então, nós lá no hospital, vocês vão receber uma líquida clara, que é o líquido que tem ali no pós-imediato, às vezes um chá, às vezes um caldinho, né? Um suco claro, né? Quando você chega na sua casa, que você vai fazer a líquida completa, com a lista que nós oferecemos a você. Depois a pastosa, que é uma alimentação leve, que vai demorar uns 7 dias, a branda, que vai demorar 15 dias, e depois a sólida, que você vai organizar a sua rotina alimentar a partir disso. Nessa alimentação líquida, nós temos a necessidade de usar uma peneira fina. Isso é bem importante. Não podemos ter pedaços de alimentos. Por que nós não podemos ter pedaços de alimentos? Para não causar nenhum dano nesse processo de cicatrização do seu estômago e intestino. Então, os líquidos têm que estar numa consistência de saliva. Então, quando nós usamos aqui iogurtes líquidos, pode ser usados sucos, caldos, que devem ser bem coados, e também, eu até coloquei aqui de propósito, né, o adoçante, porque recentemente a Organização Mundial da Saúde criticou o uso dos adoçantes no tratamento da obesidade. Então, só uma explicação aqui. Com relação a isso, evidentemente, não é só o uso do adoçante que faz parte do tratamento da obesidade. Não adianta você usar uma quantidade grande de adoçante ou usar alimentos errôneos e tentar emagrecer em função do uso do adoçante. Isso não está correto. Então, é um processo todo, é uma composição toda na sua vida que vai fazer o emagrecimento, e não só o uso do adoçante. Existem alguns adoçantes que são realmente maléficos para a microbiota intestinal. Por exemplo, a sucralose, ela é altamente inflamatória, os polióis, como xilitol, eritritol, não devem ser usados. Então, o único adoçante que é de planta, que é um adoçante mais natural, é a estévia.
e que ela vem sendo usada na indústria para usar para whey, por exemplo, para suplementações e também com segurança, né, na nossa mesa. Então, por que que nós estimulamos o uso do adoçante? Não é nem um estímulo. Se você conseguir usar sem o adoçante, um café com leite, um suco, perfeito. Agora, se você não conseguir dessa forma, nós ensinamos, orientamos que use a stevia. Por que isso? Porque você pode ter a síndrome de dumping, que é aquela síndrome que pode gerar vários sintomas, como náusea, vômito, diarreia, dor de barriga, sudorese, calorão, justamente por causa do uso do açúcar. Então, por isso, o uso do adoçante está aí, tá? Agora vamos passar para a pastosa. A pastosa vai ser usado o liquidificador. Então, são alimentos mais liquidificados que são com uma textura para pegar de colher. Então, mingau, sopa batida, fruta amassada. A única coisa que são amassadas são as frutas, como mamão, banana, por exemplo, uma maçã raspada. Agora, uma sopa com carne, legumes, ela é batida no liquidificador, sem coar. Então, essa fase, ela é uma fase mais gostosa, né? Embora os pacientes ainda queiram mastigar. Nessa fase, a mastigação vai ser efetiva. Então, aqui nós teremos 15 dias para treinar a mastigação, porque nós vamos usar apenas alimentos cozidos. Então, legumes ao dente, carne moída desfiada, vamos usar ovo mexido, cozido omelete. Isso já vai ajudar. E isso pode ser uma forma tranquila de você treinar a sua mastigação ao longo desses 15 dias. E depois a alimentação sólida, que entram alimentos crus e cozidos. O que muda da branda para cá? São alimentos que são na textura já, a carne na forma de bife, as frutas ácidas já entram aqui, os grãos como de feijão já entra aqui, sempre fazendo remolho, que é super importante para evitar gases. Então, são as folhas cruas. Então, já amplia um pouco mais. E aqui, sim, a gente vai mastigar com muita calma, que isso é bem importante. E a pergunta que todo mundo quer saber, pode congelar? Então, veja, como o paladar modifica, claro, nós falamos pode congelar, não tem problema, mas muitas vezes vale a pena você fazer fresquinho da hora, porque você vai precisar de tão pouquinho, né? Mas nós entendemos que tem famílias que têm dificuldades, às vezes, de fazer, e muitas vezes o paciente vai fazer tudo antes da cirurgia, para que possa ter mais condições de não se atrapalhar ali, porque não vai ter quem ajude a fazer essa alimentação. Então, os legumes, você pode fazer o branqueamento, né? Então, você pode lavar bem, cortar, fatiar, retirar o talo, depois fazer o branqueamento ou escaldamento em fervura, 2 minutinhos, e depois retirados e colocados em água fria corrente. Pode escorrer bem e armazenar em vasilha de plástico ou sacos transparentes. Então, todas as verduras podem ser feitas dessa forma. Muitas pessoas deixam as marmitas prontas também. E nós estimulamos esse tipo de comportamento porque é uma forma de você ter uma organização melhor. Às vezes você vai cozinhar uma vez só na semana e você já vai ter para todos os dias. Isso é importante para quem vai voltar ao seu trabalho, para não cair em cilada de comer algo errado na rua com tempero inadequado. Então, isso é muito positivo. Se você conseguir criar essa rotina, todos a casa podem ser beneficiados. E hoje não é nada incomum as pessoas já saírem com as suas marmitas de casa. Então, isso vale muito a pena. Então, aqui nós terminamos essa outra parte, né, que é a alimentação, a parte sobre a alimentação líquida, pastosa e branda e normal, né? E na próxima aula nós vamos ver mais detalhes sobre o modelo de prato bariátrico.